juntos louvar ao nosso Deus, falar com Deus. Agora, para continuar os momentos de louvor, vamos cantar o hino Perto de Jesus. Perto
para darmos continuidade, vamos cantar o hino Tu és o único Senhor da minha vida. Bom dia, irmãos. Bem-vindos à casa do Senhor, para mais um sábado em que está sol lá fora, apesar do frio. Estamos quentinhos cá dentro e sentimos a presença do nosso Deus no nosso meio. Espero que todos tenham tido uma semana abençoada, que o Senhor realmente os tenha protegido e os tenha guardado. E agora que vamos dar uma vista de olhos, que vamos ver a lição, que vamos aprender mais sobre Cristo, que realmente que o Espírito Santo possa trabalhar em nós, para que possamos ser realmente abençoados e para que realmente com as nossas opiniões e com a nossa visão diferente da lição possamos realmente ensinar os outros e podamos aprender com os outros, que é para isso que a lição serve, que é para discutirmos ideias, que é para partilharmos opiniões e para realmente aprendermos cada vez mais sobre Cristo. Desejo a todos uma boa lição e que o Senhor vos abençoe. Peço desculpa. Para começarmos então, vamos cantar o hino 308.
o hino 308, brilha no meio do teu viver. De joelhos, vamos orar. Querido e bondoso Pai, quero lhe agradecer por podermos estar aqui, Pai, com vida e com saúde, para mais um programa de sábado. Venho agora pedir que venha ser com este programa, Pai, com todas as atividades que vamos desenvolver agora, Pai, e em particular com a lição. Que nós possamos tirar as lições que devemos tirar para nós e que essas lições possam levar a um reavivamento, a uma mudança verdadeira, Pai. É o que lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Como diz o hino que acabamos de cantar, nós somos chamados a brilhar neste mundo. E nós somos chamados a brilhar no local do nosso trabalho, no nosso lar, nos sítios onde estamos, mas uma das formas como também podemos brilhar é ajudar outros a brilhar. Porquê é que eu estou a falar disto? Acho que todos se lembram da caixinha que nós distribuímos já no início do trimestre. A ideia desta caixa é ao longo do trimestre nós irmos poupando uma oferta para o 13º sábado. No 13º sábado a oferta é uma oferta especial, destina-se a ajudar missões, projetos da igreja em sítios que se encontram mais longe de nós. Acho que estão recordados, este trimestre a oferta do 16º sábado destina-se à divisão sul-americana. Nós vamos ver um vídeo a seguir sobre um dos países que é abrangido por essa divisão.
mas gostaria de relembrar que daqui a 15 dias nós já temos o nosso 16º sábado. Este trimestre, o 16º sábado, coincide com um sábado em que provavelmente vamos estar menos na igreja, porque coincide com o fim de semana da Páscoa e com o regional. Eu gostaria de fazer o apelo que não se esquecessem da oferta. Podem depois, no sábado antes ou no sábado a seguir, na mesma colocá-la, se identificarem num envelope que se destina para a oferta do 16º sábado. E esta caixinha vai nos acompanhar não só este trimestre, mas durante todo o ano, para que nós possamos também brilhar no meio em que estamos, mas também permitir que outros brilhem e que possam dar luz também noutros sítios que se encontram mais longe de nós. Vamos então ver o vídeo que nos fala do Uruguai. Localizado na América do Sul, o Uruguai tem uma das maiores populações urbanas do planeta, com mais de 75% dos uruguaios a viver nas cidades. No que toca à religião, o Uruguai é considerado o país mais secular daquela região. No entanto, o Uruguai tem um governo estável e a taxa de criminalidade mais baixa da América do Sul, fazendo com que este país seja um pedaço do céu na terra. Após muitos anos de declínio, a Igreja Adventista do Uruguai desfruta agora de crescimento considerável, graças a programas de implementação de igrejas, aos centros de influência e à estação de rádio local, que transmite para uma grande parte do país. A estação de rádio Nuevo Tempo, em 101.3 FM, desempenha um papel fundamental neste país secular. Esta estação é bem conhecida e respeitada por proporcionar uma excelente programação nas áreas da saúde e do bem-estar, do casamento e da família, do estudo da Bíblia e do cristianismo prático. Por todo o país, a marca Nuevo Tempo está visível em cada igreja adventista do sétimo dia e em cada centro de influência, através de grandes placards que apresentam o nome e o logo da estação de rádio. Esta ligação entre as igrejas adventistas locais e a estação de rádio tem causado um impacto positivo no número de pessoas que frequentam a igreja, nos batismos e retenção de membros. Ao ouvirem as belas músicas e os profundos devocionais, os ouvintes são convidados a contactar a estação de rádio para fazerem estudos bíblicos e serem acompanhados. Para Matias Vigil, o toque pessoal é uma parte essencial quando se lida com as pessoas e se faz amigos. Matias batizou-se recentemente e já está a fazer planos para se tornar pastor. Entretanto, dirige um centro de influência numa rua movimentada em Montevídeo. Este edifício, com outros na cidade, é conhecido por ser um centro de influência da Nuevo Tempo, um centro que apoia e complementa o trabalho da rádio. Aqui, os ouvintes encontram um lugar onde podem aprender mais sobre os temas que ouvem na rádio e a atmosfera é acolhedora e amistosa. O centro oferece uma grande variedade de cursos gratuitos, como por exemplo aulas de gestão do stress, de música, seminários de saúde e bem-estar, estudos bíblicos ou simplesmente um ouvido atento. Eu penso que tudo tem seu papel. Creio que cada coisa tem o seu lugar. A Igreja tem um papel importante no nutrimento das pessoas que se acercam da família da Igreja. Mas há pessoas que, ao verem um simples placar que diz Igreja, nunca chegarão perto. No entanto, este grupo também tem necessidades e devemos alcançá-los com a esperança da salvação. Para este grupo de pessoas, um centro de influência como este é perfeito. É perfeito para chegar perto daqueles que têm um preconceito contra a religião, os que evitam as cerimónias e uma estrutura rígida. Por isso, procuramos ir ao encontro das necessidades para lhes dar aquilo que lhes interessa. Eles tornam-se nossos amigos e podemos mostrar-lhes o amor de Deus. Há inúmeras histórias sobre pessoas que encontraram esperança e Jesus devido a este centro de influência. Agora é normal chegar aqui e encontrar pessoas a estudar a Bíblia ou a receber aconselhamento. Esta noite os amigos do centro estão a aprender a falar português. O Uruguai faz fronteira com o sul do Brasil, um país onde se fala português, fazendo com que esta aula seja bastante frequentada e proporcionando a oportunidade perfeita para conhecer pessoas que talvez nunca chegassem perto de uma igreja tradicional. Esta noite algumas destas pessoas já estão a estudar a Bíblia e agora estão a estabelecer ligações positivas com as novas visitas. O potencial deste centro é simplesmente imensurável.
Pienso que está en los planes de Creio Dios. que estabelecer centros de influência está de acordo com os planos de Deus. White habla muy claro acerca de eso. Ellen White fala claramente sobre este tema, dizendo que é importante alcançar as pessoas que não entrariam numa igreja. Y creo que el centro de influencia Os centros de influência são a resposta a esta necessidade. Eles põem as pessoas em contacto com Deus. Parte da sua oferta do 13º sábado ajudará a construir e a gerir centros de influência e novas igrejas em 2 áreas densamente povoadas de Montevideo. Estes locais têm pouca ou nenhuma presença adventista. Ore por favor pelas pessoas de Montevideo. Ore também pelos missionários como o Matias, que estão a dedicar-se às pessoas nos centros urbanos do nosso mundo. Obrigada por apoiar as ofertas das missões e os centros de influência como este em Montevideo. Vamos agora passar ao momento da lição. Nós gostaríamos, só um pequeno ponto antes de passarmos à lição, que será nas unidades de ação. Nós vamos, em princípio, manter a estrutura dos dinamizadores do primeiro trimestre para o segundo trimestre. Vai haver algumas alterações pontuais, algumas necessidades que nós já sentimos, mas de qualquer maneira queria pedir em particular aos dinamizadores, se sentirem a necessidade ou de alguma mudança ou de algum ajuste, que pudessem falar connosco, com a direção da Escola Sabatina, entre este e o próximo sábado, porque nós vamos começar então a fazer os ajustes. Por isso, salvo se dissermos alguma coisa, vão-se manter na mesma unidade de ação. Vamos então agora passar à lição, que seja proveitosa, que possamos todos participar, que possamos todos partilhar, como falava o Levi no início, e que possamos todos sair abençoados destes momentos que agora vamos aqui viver. Olá, muito bom dia, muito bom sábado. Durante esta semana estivemos a estudar a lição de Pedro e o Grande Conflito. Acredito que tenha sido muito proveitosa, pelo menos para nós foi. Mas antes de começarmos a recapitulação da lição, vamos pedir a Deus que nos possa orientar e guiar. Meu querido Deus, meu querido Paizinho que estás nos céus, muitas graças te dou, Senhor, por este dia que nos estás a conceder, Senhor. Muito obrigada também porque podemos estar aqui para recapitular esta lição, Senhor. Neste momento eu te venho pedir uma bênção sobre cada um de nós, sobre as pessoas que aqui estão a recapitular a lição, mas também sobre cada um que nos está a ouvir em suas casas, Senhor. Venho-te pedir que as palavras que nós vamos escutar não possam ser ditas por nós, mas possam ser inspiradas por Ti, meu Pai. Tudo isto eu te peço em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Ao longo deste trimestre, nós temos estudado sobre personagens que têm vivido um grande conflito. Nós podemos ver que desde o início da Bíblia e durante toda a Bíblia o ponto central é o grande conflito. E esta semana nós podemos estudar sobre Pedro. Pedro, para mim, é uma personagem extremamente caricata. Ele diz-me muito. Talvez por ser bastante impulsivo, mas este Pedro, ele, apesar do seu caráter, talvez de não ser uma daquelas pessoas que nós mais gostássemos de trabalhar, ou daquelas pessoas que nós mais gostássemos de ter no nosso grupo, nós podemos ver que Deus pegou nesta personagem e Deus pôde trabalhar com ele, e ele pôde ser uma testemunha muito grande e muito forte e pôde impulsionar o cristianismo. Uma das coisas que eu mais acho interessantes sobre esta personagem é que nós podemos ver uma clara diferença entre como Pedro era no início, quando Deus o chamou, e como Pedro foi ficando à medida que foi conhecendo Jesus, à medida que foi conhecendo Deus, à medida que foi deixando Deus trabalhar na sua vida. Inicialmente, Pedro era, como eu já disse, impulsivo. Ele era cheio de contradições. No momento apresentava ser um homem cheio de fé, no outro já não tinha fé nenhuma. Ele era tímido, ele era covarde, ele negou a Jesus, mas
ele, para além disso, ele era inclinado a ser egoísta, ele queria ser um dos maiores, mas ao mesmo tempo, ele, à medida que foi conhecendo Jesus, à medida que deixou Deus trabalhar na sua vida, ele transformou-se, ele deixou de ser cheio de contradições, ele deixou de ser lento a entender aquilo que Jesus lhe estava a dizer e passou a ser valoroso e inabalável. Ele transformou-se numa rocha. A verdade é que, à medida que vamos estudando sobre Pedro, à medida que vamos aprendendo um pouco mais sobre ele, nós podemos ver que foi a experiência de Pedro, foi o facto dele ter este caráter cheio de falhas que o pôde tornar num valoroso cristão. A verdade é que a forma como Pedro errou, a forma como Pedro caiu, a forma como ele tropeçou, fez com que ele entendesse melhor o que era a fé. E ele pôde entender o que Jesus estava a querer dizer e pôde transmitir aos crentes aquilo que tinha aprendido através dos seus próprios erros. Ele sabia o que era negar a Cristo, ele sabia o que era ser um escarnecedor, ele sabia o que era negar a Cristo, mas ele também aprendeu o que era amar a Cristo. Ele aprendeu o que Satanás consegue fazer. E nós podemos ver isso em vários versículos. Que ele diz que o diabo, como toda a gente conhece, o diabo, o vosso adversário anda em redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele sabia que Satanás, na realidade, era assim. Ele sabia como Satanás agia. Mas ele também sabia que há um Deus nos céus que ele nos escolheu. E falando agora um pouquinho sobre sermos escolhidos, na lição de domingo fala-nos sobre das trevas para a luz. Vamos abrir a Bíblia em Deuteronômio 7:6, que nos fala aqui um bocadinho sobre os desígnios de Deus para o seu povo. Deuteronômio 7:6 diz o seguinte: Pois tu és um povo santo ao Senhor, o teu Deus. O Senhor, o teu Deus, te escolheu para que lhe fosse o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Agora vamos ver o que é que nos diz em 1 Pedro 2, 9 e 10. Pedro 2, 9 e 10 diz: Vós, porém, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Uma das coisas que eu acho mais interessante na comparação destes versículos é que, em parte, eles parecem ter sido escritos pela mesma pessoa. Então ele diz que vós sois o povo escolhido. Isto no Velho Testamento, em Deuteronômio. E aqui, em 1 Pedro, volta-nos a dizer que vós sois nação santa, o povo adquirido. Uma das coisas que eu mais acho interessantes aqui sobre a Bíblia é que, desde o Velho Testamento até ao Novo Testamento, nós vemos repetidamente Deus a dizer ao seu povo que eles são uma nação eleita. A dizer que eles são um povo escolhido, e diz aqui, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos de ver aqui que Deus escolhe o seu povo com uma missão muito específica. Ele escolhe o seu povo para mostrar, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou, ou seja, Deus sempre escolheu um povo, desde o início até ao fim dos tempos, para anunciar as grandezas que Ele tem feito. Mas a verdade é que muitas vezes nós, como povo escolhido, nós como nação santa, nós não fazemos, se calhar, aquilo que é o suposto, nós não fazemos aquilo que é o melhor, mas nós muitas vezes erramos, tal como Pedro errou. A verdade é que, desde o início, nós podemos ver que, apesar de sermos um povo escolhido, apesar de sabermos que Deus nos escolhe com um propósito, nós erramos. Nós não somos perfeitos.
E nós, nesse aspecto, necessitamos e temos a necessidade de reconhecer que nós não somos um povo perfeito, de reconhecermos os nossos erros, porque apesar de sermos um povo escolhido, nós temos de saber e nós temos de reconhecer que apenas Deus nos pode salvar. Apesar de sermos o povo escolhido, nós poderemos não ser salvos, porque se não nos entregarmos verdadeiramente a Deus, nós vamos falhar este compromisso. Vamos ver o que a Bíblia nos diz em Filipenses 3:12. Diz-nos o seguinte, Paulo em Filipenses: não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Paulo, tal como Pedro, tinha reconhecido que ele não era perfeito, tinha reconhecido as suas falhas, ele tinha reconhecido que sem Deus, sem o Jesus que Pedro tinha conhecido, a sua vida não tinha sentido. Ele sabia que era necessário ele reconhecer que era um pecador, era necessário ele reconhecer as suas faltas para que pudéssemos aceitar a graça de Jesus, para que nos possamos entregar a Jesus e a cada dia recebermos a graça e a certeza da salvação. Como nós já vimos nesta parte da lição, existe um chamado de Deus para com o seu povo, para algumas pessoas, para um chamado para serem um povo à parte, um povo diferente. Mas será que é fácil sermos um povo diferente? Será que é fácil sermos diferentes dos nossos amigos? Será que é fácil sermos diferentes das outras pessoas que nos rodeiam? E é isso que a lição de segunda nos apresenta. Fala um pouquinho como é a nossa experiência ao sermos diferentes. E a lição começa logo a falar de 1 de Pedro 4, 1-7. E ao longo destes versículos nós vemos Paulo a adverter-nos para os problemas de aceitarmos sermos diferentes, sermos uma pessoa escolhida por Deus para fazer o que Ele quer. E ao longo destes versículos nós podemos ver qual é a importância de termos um estilo de vida diferente e termos um estilo de vida de acordo com o que Deus nos aconselha a ter. Mas ao pormos isso em prática, ao pormos os conselhos de Pedro em prática, nós por vezes somos postos de parte na sociedade. Podemos até sermos chamados de estranhos entre as pessoas. E normalmente quando alguém chama aquela pessoa é estranha, se calhar não é pelos melhores motivos. Mas será que é isso que Pedro aqui nos diz quando nós às vezes somos chamados de estranhos? Podemos ver este versículo, 1 de Pedro 4.3. E 1 de Pedro 4.3 diz: pois é bastante que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, andado em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Então nós podemos ver aqui neste versículo que Pedro, quando se refere a que nós podemos ser considerados estranhos, se calhar ele aqui refere-se não a estranho no sentido negativo, mas estranho no bom sentido. Estranhos de tal maneira que não andamos em glutonarias, bebedices, borrachices, concupiscências. De certa forma pomos-nos de parte desses problemas que afetam cada vez mais a nossa sociedade. E é verdade, estes problemas têm vindo a aumentar e se no início havia o povo de Deus, o povo escolhido, e não havia quase ninguém que não pertencesse ao povo de Deus, cada vez mais se verifica ao contrário. Há uma evolução das pessoas que não aceitam serem do povo de Deus. E isso tem um pouco a ver com o passar dos anos e nós sabemos que Satanás tem bastantes armas ao seu dispor e ele não mantém as suas técnicas inalteradas. Ele é um bom estudioso da humanidade e como bom estudioso que é, ele tem adaptado as suas técnicas para nos poder afastar do verdadeiro chamado, como vimos na lição anterior. E isso que por vezes temos situações na nossa vida que
nem conseguimos relacionar com este tópico que estamos a falar. E deixo-vos um exemplo muito, muito simples. Por vezes Satanás quase que não tem de ter trabalho nenhum. Basta ele nos dar trabalho a nós e ele já não tem de se preocupar. Porque quando nós estamos muito atarefados, vamos deixar de ter tempo para aquilo que é verdadeiramente importante. E quando falamos de estranhos na sociedade, temos de falar, sem dúvida alguma, da pressão que existe sobre alguém ser considerado uma pessoa estranha entre os outros. E sabemos que isso não é agradável, não é agradável sentirmos essa pressão sobre nós e sentirmos que se calhar não somos tão bem acolhidos entre as pessoas que nos rodeiam, mas acho que em especial os jovens, como a lição dizia, em especial os jovens estão sujeitos a estas, vamos chamar, pressão do grupo. E Pedro continua a dar-nos conselhos dele, mas será que por sermos considerados estranhos devemos deixar de ser os estranhos ou que atitudes é que devemos tomar? Como é que devemos agir? Se as outras pessoas nos tratam como estranhos, será que devemos tratar os outros como estranhos? E se continuarmos a ler o versículo 8 e o versículo 9, vemos que Pedro deixa-nos aqui algumas características que nós devemos ter. E o versículo 8 diz assim: tende, antes de tudo, ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações. E se continuássemos a ler, íamos ver mais características que devemos adotar e que devemos ter na nossa vida. E estas características, sermos amáveis, carinhosos, atenciosos para com os outros, mesmo que os outros nos considerem estranhos, deve ser a base de qualquer cristão. E nós não devemos ser amáveis e carinhosos e atenciosos porque somos cristãos, mas pelo contrário, nós somos cristãos porque temos esse cuidado para com os outros, amamos o nosso próximo. E essa deve ser as nossas bases enquanto cristãos. E será que na Bíblia existiu algum relato sobre a pressão de grupo? Podemos, se calhar, num aspecto maior, sem ser pessoas assim mais individuais, temos o exemplo do povo de Israel. Quantas vezes é que o povo de Israel estava nos caminhos de Deus, Deus governava o povo, estava com eles, tudo lhes corria bem, mas quantas vezes eles não chegavam ao pé de um povo pagão e eles eram influenciados? Quantas vezes é que, passado alguns tempos, em vez de adorarem a Deus, dentro dos templos já estavam a construir ídolos e estátuas para adorarem como os outros povos à sua volta, como os povos pagãos. E Pedro deixa-nos este conselho, a que nós possamos dar o nosso testemunho pelo exemplo, que nós possamos ser os influenciadores dos outros e que não possamos ser nós os influenciados. E avançando para a lição de terça-feira, nós já vimos nestas lições anteriores que nós temos de ser diferentes, que temos um chamado e que somos diferentes. Por vezes até sempre somos considerados os estranhos. Mas porquê que somos diferentes? Existe alguma coisa que nos diferencia para a sociedade e para as outras pessoas nos apelidarem de estranhos? E a lição começa a falar de Pedro. Não nos esqueçamos que esta lição fala de Pedro. Então vamos ver o que é que Pedro, que a altura da vida de Pedro tem a ver com isto. Pedro foi um discípulo de Jesus e, como tal, ele esteve bastante tempo na presença de Jesus, acompanhava para bastantes lugares. E podemos ver que Pedro presenciou e viveu muitos milagres, muitas bênçãos que Jesus derramava sobre as pessoas que ali estavam. Pedro assistia às horas infindáveis que Jesus estava ali a contar as suas histórias e as parábolas para as multidões que o estavam a ouvir. Pedro viveu todas essas, vamos dizer, aventuras que
que Jesus viveu enquanto esteve aqui na Terra. Mas não foi por ele estar próximo do centro da ação que ele estava mais preparado do que qualquer outro para esta missão que nós já vimos anteriormente, para esta missão que ele tinha de desempenhar. Quantas vezes é que Jesus dizia alguma coisa, mas Pedro, como vimos logo no início, como a Miriam me referiu logo no início, com o seu coração meio enrijecido, não ouviu o que Jesus tinha-lhe para dizer? Quantas vezes é que Jesus não tinha dito aos discípulos, não só ao Pedro, mas a todos os discípulos, como seria o seu fim, de que maneira é que ele vinha salvar a humanidade, mais concretamente, como é que ele ia ser preso? Quantas vezes é que Jesus não falou disso com os seus discípulos? Mas foi por Jesus falar várias vezes disso que os discípulos, e mais em especial Pedro, estava preparado para o que ia acontecer? Não. Nós vemos que quando os soldados romanos apareceram, Pedro ficou muito exaltado e muito admirado, e até ele sacou a arma e cortou a orelha de um soldado. Nós vemos que Pedro foi apanhado de surpresa. E as aventuras de Pedro, por assim dizer, não ficam por aí. Quando Jesus é preso, quando Jesus vai a ser preso, Jesus diz a Pedro que tu vais-me negar, antes que o galo cante 3 vezes, tu vais-me negar. E antes que o galo cante, tu vais-me negar 3 vezes, assim é que é. E Pedro diz o quê? Não, mestre, eu nunca te vou negar. Mesmo que todos os outros te neguem, mesmo que eu tenha de ser chamado o estranho, mesmo que eu tenha de ser o diferente, eu não te vou negar. Eu vou ficar ali firme, como a rocha que sou, vou ficar firme e não te vou negar. Tu vais ser sempre o meu mestre, eu vou-te conhecer e vais ser sempre o meu amigo. Mas o que é que aconteceu? Antes que o galo cantasse, Pedro já tinha negado Jesus 3 vezes, sem se aperceber sequer. Então nós vemos que Pedro teve muita vivência desta pressão de grupo e Pedro veio a perceber-se do verdadeiro chamado que tinha sido feito a ele, e então estas coisas de Pedro não ouvir o que Jesus dizia, Pedro negar a Jesus, Pedro não entender o que Jesus queria dizer, trouxe benefícios para mais tarde que Pedro deixou para nós. E que benefícios são esses? Temos na Bíblia conselhos que o próprio Pedro nos deixa para nós podermos ser fiéis membros e fiéis seguidores de Jesus. E então Pedro dá-nos vários conselhos de como é que nós podemos ser fiéis e até ao fim. E nós sabemos que não foi só Pedro que nos deixou tais conselhos, mas Paulo também deixou-nos vários conselhos, e em Gálatas, para aqueles que estão relembrados, Paulo deixou-nos deixou-nos o fruto do Espírito, algumas características que o verdadeiro cristão deve ter. Reparemos aqui que quando Paulo fala, ele não diz frutos, não diz que são várias coisas que se juntam, não. Paulo fala de um conjunto, e esse conjunto tem várias partes. Então, para existir esse fruto, tem de existir as várias partes. É como se fosse um bolo, para existir o bolo tem de haver os vários ingredientes. E Pedro fala também do fruto do Espírito. E Pedro dá mais ênfase Pedro dá ênfase e aconselha-nos vivamente a que nós possamos ter essas características todas, mas de que maneira é que as podemos demonstrar aos outros? De que maneira é mais eficiente podermos mostrar aos outros aquilo que nós somos? De que maneira é que podemos mostrar aos outros que somos fiéis seguidores de Jesus? E Pedro diz-nos que a melhor maneira é pelo nosso comportamento, pelo nosso exemplo, pela forma como nós vivemos o dia a dia, pela forma como nós interagimos com os outros, como vimos na lição anterior. E Pedro termina a lição de terça-feira com um último conselho. E que último conselho é esse? Que conselho é que Pedro deixa a nós, membros cristãos, firmes na fé? Pedro dá-nos o conselho aconselha-nos
a que nós gastemos as nossas energias em algo positivo em vez de algo negativo. Que concentremos as nossas energias em algo que é de Deus, em vez de algo que, como vimos em 1 de Pedro 4:3, nas concupiscências e nas borrachices deste mundo. Voltando aqui, vamos agora para a lição de quarta-feira. Como o Guilherme falou da pressão do grupo, muitas vezes acredito que nós, por sermos diferentes, já sofremos algum escárnio. Muitas vezes, estando num grupo com pessoas que não acreditam em Deus, eles acham que nós somos um pouco irracionais a acreditar em algo que não vemos, algo que não pode ser provado pela ciência. Eles até acham que nós não podemos ser ou estudar ciência ou gostar de ciência, porque a ciência não tem como provar Deus. A verdade é que Pedro também sofreu esta pressão, também sofreu este escárnio e ele tem conselhos que nos pode dar. Vamos agora ver aqui o que a Bíblia diz em 2 Pedro 3, 3 e 4. Diz aqui o seguinte: Sabei primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo os seus próprios desejos e dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Estes versículos aqui eu acho-os de veras interessantes. Primeiro porque Pedro nos adverte que efetivamente vão haver escarnecedores, vão haver pessoas que nos vão perguntar: mas Jesus ainda não veio? Como é que tu acreditas na segunda vinda? Como é que tu acreditas que pode vir alguém do céu? Até agora nunca ninguém veio do céu. E eles vão-nos continuar a perguntar: em que é que tu fundamentas a tua fé? Em algo que não podes ver? Em algo que não podes tocar? A verdade é que muitas vezes todas estas coisas Pedro já estava a prever que elas iriam acontecer. Existe uma frase que eu gosto muito e ela diz: o passado é a chave para o presente. Na realidade, se nós virmos como foi nos tempos de Noé, nós vamos ver que as pessoas também não acreditavam que ia haver chuva. Vamos ver que as pessoas também achavam que não, nunca na vida vai haver o dilúvio, porque nós nunca vimos chover do céu. Da mesma forma como as pessoas escarneceram de Noé, também nós vamos sofrer este escárnio por acreditarmos neste Deus que vai voltar. As pessoas acharem que Jesus não vai voltar é apenas um eco daquilo que aconteceu no Éden. A serpente também disse a Eva: certamente não vais morrer se comeres do fruto. Mesmo quando Deus tinha dito: se comeres da árvore, certamente morrerás. Aos escarnecedores procederem desta forma para connosco, nós vamos... Tudo o que está a acontecer é apenas um eco daquilo que aconteceu no Éden. É a ideia, quando alguém diz que Jesus não vai voltar, esta pessoa está apenas a cumprir a profecia de que Jesus vai voltar. Mas uma das coisas que eu acho interessante aqui é que a maioria das pessoas que escarnecem de nós por não acreditar que Jesus, por nós acreditarmos que Jesus vai voltar, elas próprias dizem que Jesus não vai voltar porque nunca viram ninguém vir do céu. Porque elas acreditam que a criação não pode ser alterada. Porque elas acreditam que todos os fenómenos naturais vão acontecer como sempre ocorreram. Mas, tal como nos diz a Bíblia em Mateus 24, que tal como foi nos tempos de Noé, também será assim na segunda vinda, nós sabemos que Deus, como Criador e mantenedor do universo, Ele pode alterar os fenómenos físicos, Ele pode alterar os fenómenos naturais. E nós temos esperança que Deus vai voltar, que Deus vem transformar esta terra e que nos vai transformar para Ele. E tivemos aqui a falar sobre os escarnecedores e na forma como eles usam a mentira
para sair a enganar, como diz a Bíblia, sairão a enganar aqueles que conseguirem. E nós podemos ver que Satanás recorre aqui ao uso da mentira. E se nós recuarmos um bocadinho até ao Jardim do Éden, nós vemos que existe uma evolução da mentira. Nós podemos ver que no Jardim do Éden havia a serpente, uma só serpente, um só ser vivo a enganar outra pessoa. E na Bíblia temos relatos, temos profecias que nos dizem que no final dos tempos existirão multidões que tentarão enganar poucos. Então nós vemos aqui uma evolução da mentira, que passa de uma pessoa a enganar para várias pessoas a enganarem uma minoria. E esta evolução da mentira está intrinsecamente relacionada com a evolução do mal. Mas nós sabemos que como Deus já fez, já destruiu a terra uma vez com água, Deus virá destruir a terra outra vez com fogo. Então nós podemos ver aqui um certo simbolismo. Da primeira vez Deus destruiu a terra com água, e se nós formos analisar o simbolismo que a água tem na Bíblia, nós vemos que a água serve para limpar os pecados, serve para fazer uma limpeza. Quando falamos de limpeza, é uma limpeza que não é 100% a fundo. Deus veio, limpou o mundo, mas deixou Noé e a sua família, e deixou animais que estavam dentro da arca. Mas no final dos tempos, quando vier nas nuvens dos céus e nos resgatar, Deus depois irá limpar a terra, mas dessa vez não ficará só por limpar. Deus não vai deixar nada, não vai deixar pedra sobre pedra quando vier a segunda vez. E aí Ele não vai usar a água só para limpar, mas irá usar o fogo que serve para purificar. E Deus irá usar o fogo então para purificar este mundo. E nós já estivemos a falar de que existe um chamado especial para nós, que Deus tem algo preparado para nós, para fazermos enquanto estamos aqui. Já vimos que características devo eu ter, se pertenço a esse grupo de pessoas, que características devo eu ter se quero aceitar essa verdade no meu coração. Vimos também se é fácil nós aceitarmos essas características, se é fácil sermos rejeitados pelos outros, rejeitados pela sociedade. E vimos também quem é que são essas pessoas que rejeitam, os escarnecedores. E tudo isto tem um objetivo. Que missão é essa? Que missão é essa que nós temos? E se formos ver a lição de quinta-feira, tem o título de Apressando o Dia. E então nós aqui podemos ver que existe um povo especial, e esse povo especial tem uma missão. E essa missão é de apressar o dia. Mas será que é apressar o dia de amanhã? Será que é apressar o dia das próximas eleições? Ou será que é algo maior? Será que é algo que todo o olho verá? Exatamente, é algo que tem uma influência global. E se nós virmos no livro de Pedro, no livro de Daniel, livros proféticos, vemos que existe a promessa da segunda vinda. Em Daniel nós temos claramente várias profecias que falam-nos sobre a segunda vinda de Jesus e a vinda do reino de Deus. E se nós temos essas provas de que existirá uma segunda vinda e que de facto virá alguém para nos resgatar, e nós sabemos quem é que virá, a questão aqui é mais: será que nós queremos que esse dia chegue? Será que nós de verdade queremos apressar esse dia? Ou será que nós não queremos porque nós estamos bem? Nós às vezes temos de esticar um bocadinho até ao final do mês, mas no final do mês, no fim das contas, estamos até satisfeitos, estamos de certa forma confortáveis, e estamos confortáveis no nosso canto, temos os nossos amigos, podemos ir passear, podemos nos divertir. Será que Deus vem nos perturbar, vem nos tirar do nosso canto de conforto? Ou será que, por outro lado, nós ansiamos esse dia porque temos pressa
de que as misérias que nos rodeiam que acabem de vez. E esta é a verdadeira questão que esta lição a lição de quinta-feira nos trazia. Será que queremos que Deus venha? Será que nós queremos fazer a nossa parte de apressar? Ou vamos deixar as coisas como estão para ainda podermos viver aqui alguns anos ainda valentes nesta terra? E se nós seguirmos essa linha de pensamento, que estamos bem, será que não estamos a ser um pouco egoístas para com aquele nosso vizinho que está ao nosso lado e que não está tão bem? Será que isso não é um pouco de egoísmo da nossa parte? Porque se Deus vem para nos salvar e para nos dar o seu amor infinito, será que nós não devemos também termos compaixão do nosso vizinho que sofre e vermos que este mundo não tem nada de bom, mas que temos de apressar o dia para a vinda de Deus? E Pedro então continua a dar-nos alguns conselhos e a dar-nos algumas diretrizes como nós devemos ser e como deve ser o nosso comportamento para podermos apressar esse dia. E podemos ver então em 2 de Pedro 3,14, que diz o seguinte: pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Então, Pedro aqui aconselha-nos a apressarmos o dia, a aguardar estas coisas, mas não devemos aguardá-las de ânimo leve. Devemos ser diligentes e imaculados para que quando a segunda vinda acontecer, nós possamos estar do lado certo. E estas características que devemos ter no fim dos tempos, nós não as conseguimos alcançar por nós próprios. É preciso alguém, é preciso algo superior que nos dá essa capacidade que não está em nós, essa capacidade que nos é dada para podermos fazer o que Deus quer aqui na Terra. E nós só o vamos conseguir alcançar quando aceitarmos verdadeiramente a Jesus na nossa vida. E nos dias de hoje nós podemos ver que, como a Miriam já falou, na parte da ciência e na parte da sociedade, as pessoas usam vários argumentos para dizerem que não haverá segunda vinda, que não haverá um Salvador, que vamos viver aqui para sempre, porque o Sol nasceu ontem, o Sol nasceu anteontem, ele vai continuar a nascer amanhã, porque nada indica que existe algo para alterar isso. Mas essas pessoas que pensam dessa maneira, se calhar estão a ignorar algumas coisas que não lhes convém aceitar. Por exemplo, se elas dizem que está tudo bem nesta terra, que a natureza está bem, que não é preciso mudar nada, que nós não caminhamos para o mal, mas sim para o bem, como é que podemos olhar para o noticiário e ver as guerras que acontecem no Médio Oriente e cada vez mais se aproximam de nós? Como é que podemos ver os índices de pobreza pelo mundo fora? Como é que podemos ver a poluição e a destruição da natureza que Deus criou para nós? O que é que fazemos a esses factos que estão à nossa frente? Vamos simplesmente ignorá-los? Vamos aceitá-los de tal forma a que cheguemos à conclusão que tudo está bem e que não é preciso vir alguém para nos salvar? Mas nós temos, por outro lado, pessoas da ciência que por vezes achamos que são aqueles que mais estão contra a existência de um Deus e de um Salvador, que nos dizem o contrário. Existem certas leis da ciência que nos dizem que as coisas vão caminhar para a desordem. Nós não conseguimos pôr as peças de um relógio dentro de uma caixa e montá-las, mas se metermos um relógio e abanarmos com força dentro de uma caixa, eventualmente as peças vão se começar a separar. Então nós podemos ver que na natureza as coisas não evoluem para o bem, mas sim vão evoluir para o mal, vão evoluir para a desordem. E esta é uma lei
muito conhecida é a lei da entropia, que a comunidade científica aceita e aceita e defende como a verdade. E existem outras leis que, existe outra lei que diz que se algo tem a probabilidade de correr mal, certamente vai correr mal. E então nós podemos ver que, tanto pela Bíblia, tanto pela ciência, para aqueles que não aceitam a Bíblia como um livro inspirado por Deus, nós podemos ver que existem inúmeros argumentos, inúmeros factos que nos mostram que este mundo não é bom e que estamos a caminhar para um fim, estamos a caminhar para algo maior que vai acontecer e que não vai estar debaixo do nosso controle. E cabe-nos a nós decidirmos se somos os estranhos da sociedade ou se vamos ser os escarnecedores, se vamos ser aqueles que vão chamar de estranhos aos outros. Cabe-nos a nós hoje de escolher a que grupo de pessoas queremos pertencer. Esta foi a lição desta semana. Espero que ela vos possa ter tocado como certamente nos tocou a nós. Desejamos uma boa semana e até ao próximo sábado. Em todos os lugares do seu domínio, bendize a minha alma ao Senhor. Agradecemos ao José e à Catarina Lima pelo louvor que trouxeram ao nosso Deus, e agradecemos também agradecemos ao Senhor porque recebemos uma oferta de 60 euros para a ajuda dos bancos. Que realmente que o Senhor seja louvado. É esse o nosso objetivo, é esse o objetivo da nossa vida, é esse o objetivo principal desta manhã, estarmos aqui, realmente possamos louvar o Senhor e que possamos bem dizer o seu nome. Bom sábado a todos os irmãos. Esta manhã eu gostava de trazer um pequeno relatório da nossa saída missionária que tivemos no mês de fevereiro. Muitos irmãos estiveram presentes e nós damos graças a Deus por isso. E eu vou passar este relatório de forma muito rápida, porque há aqui alguns pontos que eu gostava de destacar. Portanto, pedia só 2 ou 3 minutos da vossa atenção. Portanto, nós fizemos um questionário às pessoas, fizemos cerca de 60 e alguns questionários. E a primeira pergunta que estava lá naquele questionário que os irmãos colocaram, portanto, seria: acredita que Deus exista? Então, e vemos que quase 55% quase 55 pessoas disseram que sim, que acreditam que Deus existe. Isto pessoas aqui à volta da Igreja de Canelas. A segunda questão era: que melhor atributo define Deus? Então vemos que as pessoas, por excelência, definem que o melhor atributo que define Deus é o amor. Depois temos ali a justiça, temos ali 2 que não estão a aparecer, mas que são, um deles, 2 pessoas disseram que o melhor atributo era tirano. Este também é fazer estes inquéritos, é bom para nós interagirmos com as pessoas e puxar realmente uma conversa. Terceira pergunta: quem é Jesus Cristo para si? Pois bem, é um fanático, é um filho de Deus. A maioria das pessoas disseram que era um filho de Deus. Algumas pessoas não responderam, outras disseram que é o filho de Deus novamente. Salvador ou um homem bom? Okay, próxima pergunta: acredita que Deus está a preparar um novo céu e uma nova terra? Vemos ali muitas pessoas que não acreditam que Deus está a preparar um novo céu e uma nova terra. Esta esperança que nos aquece o coração, que nos ajuda a cada dia, muitas pessoas não a têm. Então vemos ali que cerca de 20 pessoas não acreditam que Deus está a preparar um novo céu e uma nova terra. Mas muitas acreditam, e louvado seja Deus por isso. Acredita que Jesus voltará novamente a esta terra? A maioria das pessoas não acredita que Jesus vai voltar novamente à terra. Vemos ali também muitas pessoas que disseram que sim, e algumas, talvez, não sabem, têm algumas dúvidas. E por fim, a última questão:
nós questionávamos as pessoas se deseja conhecer melhor o amor de Deus para a sua vida através de um estudo bíblico. E, novamente, pela graça de Deus, a maioria das pessoas disse que sim. Temos ali cerca de 35 pessoas que disseram que gostavam de conhecer mais a Deus, gostavam de ter um estudo bíblico. Isso é muito bom. E depois, agora, no próximo slide, nós vemos como é que as pessoas preferem ter. Nós demos 3 opções: por correspondência, por cartas, por online, através de um sistema online, que as pessoas entram no portal, registram-se e respondem às perguntas, ou presencial, ter alguém que vá às suas casas e tenha um estudo com elas. A maioria das pessoas preferiu mesmo ter o estudo presencial, o que é muito bom. Uma pequena nota e parte de uma tristeza minha é que, enquanto que 35 pessoas desejam ter estudos bíblicos, vemos ali que cerca de 13 pessoas, dessas 35, nós não temos qualquer contacto. Nós preenchemos mal os inquéritos, não colocamos o nome, não colocamos o telefone, não colocamos o e-mail. E, portanto, há pessoas que disseram que sim, eu quero ter um estudo bíblico, mas nós não sabemos quem são. Portanto, para os irmãos que participarem na próxima saída missionária com estes inquéritos, vamos ter atenção. Se a pessoa disser que sim, que quer ter um estudo bíblico, vamos ter o cuidado de apontar pelo menos o telefone, para que possamos contactar a pessoa, a morada, o e-mail, seja o que for, para que não fiquem estas pessoas, de alguma forma, à espera de um contacto nosso, à espera de um contacto de alguém, e depois não têm realmente esse contacto. Gostava, portanto, também de realçar outra coisa. Nós temos 35 pessoas que querem ter um estudo bíblico, nós temos essa listagem. Além disso, tivemos um contacto para os tições, tivemos um pastor, como aqui foi referido, um pastor de uma igreja, uma igreja protestante, que quer ter estudos bíblicos. Isso é tudo muito bom. Portanto, nós fizemos aqui um apelo, lançamos um apelo para que se inscrevessem para aprender a dar estudos bíblicos. Nós tivemos 5 inscrições. Nós temos 5 inscrições para 35 estudos bíblicos. Não é suficiente. Portanto, lançamos novamente o convite à igreja para que se envolvam, para que falem com os monitores. Os monitores têm as inscrições, podem preencher, se querem aprender, não necessariamente dar, mas primeiro aprender, ou pôr online, aos jovens, se calhar até será mais fácil para começar, ou por online, ou presencialmente, e depois entreguem então esse folheto, essa inscrição a mim ou a alguém do Ministério Pessoal. Por fim, lançar o último apelo. Temos hoje uma saída missionária, diferente do mês passado. Vamos ao LAPI, às 16h30, vamos ter uma saída mais social, serviço social, e vamos estar lá, vamos cantar algumas músicas, vamos estar um bocadinho com aquelas pessoas que tanta solidão sentem, e toda a igreja está novamente convidada às 16h30 no LAPI. Muito obrigado a todos. O programa da Escola Sabatina para hoje está concluído. Vamos só terminar com o hino 135.
inclinemos as nossas cabeças para orar. Querido Pai do céu, Senhor, graças te damos por termos estado nesta tua santa casa para recapitular a tua lição, de ainda termos a liberdade, Senhor, de estarmos aqui, Senhor. Vimos-te pedir, Pai do céu, que nos concedas um dia feliz neste dia de sábado, na tua companhia e na companhia dos teus anjos. E te pedimos humildemente que nos continues a abençoar com o privilégio de estarmos na tua presença. Muito obrigado, Pai, por ainda sermos um povo escolhido para evangelizarmos, para mostrarmos que somos escolhidos por ti, porque morreste por nós. Pai do céu, abençoa-nos a todos, prepara-nos os nossos corações para a palavra que vai ser dirigida pela pessoa escolhida neste culto e que possamos, Senhor, cada dia mais nos achegarmos a Ti, termos tempo para orar. No nome santo de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém.